pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando o quarto videozinho dessa série de 5 que nós preparamos para tratar de um assunto muito importante, que é a ameaça da mineração de bauxita na região do Caparaó. E se você ainda não assistiu os 3 videozinhos anteriores, volta aí nas mídias do Mobon e assista, para que você não fique de fora de nenhum conteúdo já publicado aqui de maneira segmentada, ao longo dessas últimas semanas. Então, esse é o quarto vídeo que está dando sequência a 3 outros que trazem reflexões muito importantes também. Não perca nenhum deles. E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre os discursos, sobre os argumentos sedutores que as mineradoras muitas das vezes nos apresentam e que nos deixam balanceados, pensando, será que não valeria a pena nós aceitarmos os impactos e os prejuízos da mineração aqui na região, uma vez que os benefícios serão muitos? Nós vamos conversar sobre isso agora. E eu quero começar trazendo para reflexão um argumento que as mineradoras apresentam com muita força, com muita ênfase, que é a criação de emprego. Argumento esse que muitas das vezes nos deixam meio balanceados, e faz com que as pessoas queiram apoiar a chegada, desses empreendimentos aqui na região, tendo em vista que o índice de desemprego nos nossos municípios ainda é alto, sobretudo entre mulheres e jovens. Então, muitas das vezes, as pessoas começam a olhar para o trabalho de extração de minério como sendo a solução para acabar com o desemprego nos municípios. Mas a gente sabe que as mineradoras geram, sim, emprego, porém, trazem com elas os trabalhadores para ocuparem essas vagas, porque as mineradoras trazem empregos que demandam, muitas das vezes, certificação, qualificação para trabalhar. Por exemplo, será que aqui na nossa região nós temos muitas pessoas já qualificadas com diploma para manusear explosivos? Para dirigir e operar esses grandes maquinários? Será que nós temos aqui na nossa região pessoas qualificadas para trabalhar no empreendimento de mineração? Porque essas mineradoras precisam contratar essas pessoas capacitadas e muitas das vezes acaba sobrando para os nossos municípios uma meia dúzia de empregos de fazer uma cerca, em torno da área minerada, de segurança lá na barragem para que ninguém ultrapasse o limite permitido para visitação. Muitas das vezes o emprego que sobra para a população local é meia dúzia de empregos, e empregos assim, temporários, e muitas das vezes empregos desgastantes, porque aqueles empregos que se mantêm do início até o fim do trabalho de extração e são empregos melhor remunerados, necessitam de pessoas já capacitadas, pessoas diplomadas, coisa que nós não temos aqui na nossa região. Então as mineradoras geram emprego, mas trazem com elas os trabalhadores. E aí a gente começa a pensar num outro possível impacto. Vocês já repararam como que muitas das vezes os nossos municípios, as nossas comunidades sentem-se inseguras, fragilizadas, quando chega, por exemplo, a época da colheita de café, em que a gente recebe trabalhadores de várias outras regiões, às vezes até de outros estados, em que aumenta o índice de furto, de roubo, de estupro, do uso de drogas, entre as nossas comunidades. Vocês perceberam como que a época da colheita de café muitas das vezes deixam os municípios fragilizados? Agora imagine então um empreendimento desse trazendo trabalhadores de outras regiões do Brasil, que não possui nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de compromisso ou responsabilidade com a nossa região, que vai ficar aqui só por um determinado período e depois ir embora. A gente já observa outros municípios minerados que quando esses empreendimentos se instalam, às vezes em comunidades pequenas, em municípios pequenos, o índice dos impactos, dos prejuízos sociais aumentam muito. O índice de gravidez na adolescência, do uso indiscriminado de drogas, de roubos e furtos, de estupro e muitos outros. Então fica aqui pra gente também essa reflexão. Além da mineradora não gerar uma quantidade de emprego significativa para a comunidade local, muitas das vezes ainda traz muitos prejuízos e impactos sociais que vale a pena a gente colocar numa balança para perceber, se os prejuízos são maiores ou menores, que os benefícios ditos aí por elas. Outro argumento também que as mineradoras usam muito e que acaba caindo na boca do povo, quando não se tem a devida informação,
é que a mineradora traz progresso, desenvolvimento para os nossos municípios e para as nossas comunidades. Muitas das vezes as mineradoras usam a estratégia para seduzir, para enganar o povo, de investir no patrulhamento de estrada, no calçamento de ruas, em reformas de posto de saúde, de escolas, antes de iniciar o trabalho de extração naquela localidade. Porque depois que começam a extrair o minério, elas querem, na verdade, recuperar aquele prejuízo, né, que elas tiveram por meio do investimento nessas obras todas. E não deixam esse lucro todo para o município e para as comunidades como a gente pensa, não. Pelo contrário, existem dados, estudos comprovando que a mineração é um dos setores, né, da economia, um dos tipos de empreendimento que mais sonega impostos, que menos repassa, né, parte do seu lucro para o governo municipal, estadual e federal. A maior parte do lucro da extração do minério fica para os donos das empresas e não para a população e muito menos para o poder público. Existem relatos, dados, né, da mineradora repassando às prefeituras municipais dos municípios que estão sendo minerados 1,5%, 2% do lucro que elas têm. Agora vamos pensar, né, pessoal? O tanto que as nossas terras são ricas, o tanto de lucro que as mineradoras tiram sobre a destruição das nossas terras para repassar depois para os nossos municípios 1,5%, 2% do lucro que elas arrecadam. Isso é muito pouco. Não nos deixemos enganar com esse discurso de desenvolvimento e progresso, porque isso não tem sido observado na prática em vários municípios de Minas Gerais e do Brasil. Outro argumento que as mineradoras apresentam também é que a curto prazo elas contribuem muito com o aumento de renda, de capital entre a população local das comunidades e municípios minerados. E a gente percebe que num curto espaço de tempo as famílias de fato podem até receber algum recurso, porque as mineradoras normalmente pagam, né, um valor X sobre o terreno daquelas pessoas que estão nas áreas mapeadas para extração de minério. Mas quando se pega a médio e longo prazo, percebe-se que o impacto econômico nas comunidades e municípios são gigantescos. O impacto negativo, porque muitas das vezes as famílias, a população se vê naquilo que a gente chama de minério-dependência. Ou seja, as famílias muitas das vezes abandonam o seu modo de vida, né, e o seu modo de gerar emprego, renda, capital naquela localidade, que muitas das vezes é a agricultura familiar, e entregam as suas terras para a mineradora e recebe de volta, depois de um tempo de extração, as terras improdutivas, as nascentes secas, o solo infértil, o clima muitas das vezes também, né, diferente, alterado, e essas famílias não conseguem mais produzir ou perderam o hábito, o costume de produzir e se veem muitas das vezes dependentes da mineração. Porém, nós dissemos no vídeo anterior, inclusive, que o minério é finito, é uma safra só. E quando o minério acaba, a mineradora leva o seu empreendimento para outras regiões onde o minério ainda ocorre, deixando aquela região minerada apenas com os prejuízos e deixando as famílias dependentes da mineração, porque perderam o hábito, o costume de trabalhar com aquilo que a vida inteira gerou emprego e renda, que era a agricultura familiar. E pegam também, né, a sua ferramenta de trabalho, digamos assim, que é a terra, a água, que garante, né, a produção, a germinação das sementes, pega tudo isso destruído, pega de maneira modificada, onde a produção é muito mais difícil. Então, muitas das vezes, as famílias se veem, né, seduzidas por esse discurso de receber salários, grandes valores pelas mineradoras para arrendar, emprestar o terreno para a extração do minério, mas não pensam a médio e longo prazo, quando receberem de volta essa propriedade improdutiva, onde não conseguirão mais produzir a agricultura que era produzida antes da chegada da mineração e não terão mais também esse apoio, né, das mineradoras para continuar sobrevivendo naquele território. E muitas das vezes as regiões ficam desertificadas, impropriadas, né, impróprias para a sobrevivência humana e para a manutenção, né, da vida por ali. E diante destes e muitos outros argumentos mentirosos que as mineradoras apresentam, nós podemos refletir. Será o que pesa mais? Vamos colocar numa balança. É a vida?
É a agricultura familiar, a água de qualidade, o solo fértil, o modo de vida do nosso povo? Ou será que é a mineração, esse empreendimento predatório que pensa em extrair as riquezas da nossa terra para mandar para outros países, sem nenhum tipo de responsabilidade ambiental, social ou econômica, colocando as pessoas mais pobres, mais humildes, em dificuldade, em sofrimento e enriquecendo os grandes, os donos das próprias empresas, nos deixando, depois desse período de extração de minério, apenas com os prejuízos, sem nenhum tipo de lucro e na minério dependência. Podemos refletir até o próximo videozinho, onde nós vamos conversar um pouco mais sobre as alternativas para a construção de um território livre de mineração. Espero você no 5º e último vídeo. Até lá!